Agora a gente chegou a um ponto essencial, né, que diz respeito à NR10, é as responsabilidades solidárias, né? Ou seja, não existe apenas um responsável, né? Todos os envolvidos em um serviço com eletricidade, seja contratantes, os contratados ou os trabalhadores, têm um dever, têm deveres a cumprir. Isso está muito claro no item 10.13 da norma, né, que de acordo com ela, as responsabilidades quanto ao cumprimento da norma são solidárias entre contratantes e contratados. Então isso significa que se uma empresa terceira, se uma empresa terceirizada, né, que vai lá fazer um serviço elétrico, ela também não se isenta da responsabilidade de cumprir a mesma norma. Então, tanto quem contrata quanto quem executa respondem juntos por qualquer descumprimento. Então, o item 10.13.2 reforça que cabe ao contratante manter os trabalhadores bem informados sobre os riscos, né, aos quais estão ali expostos e instruí-los sobre os procedimentos de segurança e medidas de controle que devem ser adotadas. Aí a gente já lê aí no item 10.13.3 que a norma determina, né, que se houver um acidente envolvendo instalações ou serviços em eletricidade, a empresa deve propor ou adotar medidas preventivas e corretivas, né? Ou seja, não basta investigar o acidente, né? É necessário aí agir para que ele não volte a acontecer. E por fim aí no item 10.13.4 destaca as responsabilidades dos próprios trabalhadores, que é zelar ali pela segurança e saúde e também pela segurança de outras pessoas, cumprir as disposições legais e os procedimentos internos da empresa e comunicar imediatamente ao responsável qualquer situação de risco identificada. Então, quando a gente fala em responsabilidade NR10, a gente precisa entender que ela é compartilhada. Cada parte tem um papel e é a soma de todos, né, que é possível garantir um ambiente de trabalho realmente seguro. Ah, um dos pilares mais importantes da NR10 é a formação do trabalhador. Então, o item 10.8 da norma fala sobre habilitação, qualificação, capacitação e autorização. Ou seja, não basta ter experiência, é preciso comprovar formalmente que o profissional está apto para trabalhar com instalações elétricas. Todos os trabalhadores que interagem com a eletricidade precisam passar por treinamentos obrigatórios, com carga horária mínima, definir, conteúdos programáticos definidos e também reciclagens periódicas. O curso básico de NR10, por exemplo, ele tem 40 horas, né, abordando riscos, medidas de controle, procedimentos de segurança e práticas ali fundamentais para o dia a dia. Já para quem atua no sistema elétrico de potência, o CEP existe um curso complementar também de 40 horas e a ementa do curso a gente pode encontrar no anexo 3 da norma, né, dos dois cursos, aliás. Além disso, a norma reforça a importância dos treinamentos em primeiros socorros e resgate de acidentados em instalações elétricas, aí que devem ser realizados por profissionais de saúde que possam garantir ali a qualidade e a efetividade do conteúdo, né? Um ponto em que a NR10 deixa muito claro é que a capacitação ela não é opcional. Então, todo trabalhador que atua direto ou indiretamente com eletricidade precisa estar devidamente qualificado, capacitado e autorizado. E isso está lá previsto no item 10.8 da norma, né, e detalhado ali no anexo 3, que define os custos, né, como já falei, né, as cargas horárias mínimas e os conteúdos obrigatórios. Mas quando falamos de elaboração do prontuário de instalações elétricas, o que isso vai significar na prática? Significa que toda empresa deve guardar e organizar todos os documentos que comprovam essa qualificação. Então, não basta apenas realizar o treinamento, é necessário registrar. Então, ali no PIE, precisa constar, por exemplo, a cópia do diploma de curso técnico ou de graduação na área da elétrica. Ali vai ter o certificado de curso profissionalizante, né, como eletricista predial ou industrial. Vai ter um certificado dos cursos de capacitação, NR10, tanto o curso básico quanto ali o curso complementar, o CEP, quando for aplicável, logicamente, e também as documentações de reciclagem periódicas, né? Então, além de guardar todos os diplomas, os certificados, os registros de treinamento, o prontuário também deve conter a chamada carta de anuência, né? Ou carta NR10,
como outros chamam. Esse documento ele ali é elaborado e assinado pelo responsável técnico e pela empresa, confirmando que o trabalhador está autorizado a executar os serviços de eletricidade. A carta de anuência só pode ser emitida quando o profissional comprova sua formação, seus cursos e treinamentos em conformidade com o NR10. Ele funciona como uma espécie de termo oficial de autorização, que vai dar ali respaldo legal tanto ao colaborador quanto à empresa. Portanto, sempre que a gente pensar na elaboração do prontuário de instalações elétricas, não podemos esquecer, não basta treinar e arquivar os certificados, é necessário também formalizar a autorização do trabalhador por meio dessa carta de anuência. Então aqui eu estou trazendo o exemplo do... O exemplo não. Estou trazendo o anexo 3 da norma, né, que é o conteúdo programático aí do curso de NR10, tá, e NR10 CEP. Aqui é um exemplo de carta de anuência, tá, que as empresas podem utilizar. Aqui também outra carta de autorização, né, para trabalhos em eletricidade. Seguindo com o nosso conteúdo, não adianta falar só de treinamento e capacitação se os profissionais não têm disposição ferramentas e equipamentos adequados e seguros. A própria NR10 deixa claro ali nos itens 10.2.8 e 10.2.9 que as medidas de proteção coletivas e individuais são obrigatórias e que os empregadores devem ali garantir a responsabilidade e o uso correto de EPIs e de EPCs. Já no item 10.3.7 fala diretamente sobre ferramentas e dispositivos para trabalho em eletricidade, né, exigindo que eles sejam certificados e estejam em perfeito estado de conservação. Então a empresa precisa ter um controle rigoroso, né, e periódico sobre o estado desses itens. Isso aí vai incluir capacetes, luva isolante, óculos de proteção, vestimentas adequadas, os tapetes isolantes, os detectores de tensão, todos os equipamentos de proteção. O mesmo vale ali para as ferramentas como alicate, chaves isoladas, detectores, dentre outros. Então, esse controle pode ser feito internamente pela própria equipe da empresa ou é muito comum através da contratação de empresas especializadas em ensaio de EPIs e ferramentas. Então, e EPCs também, né? Poucas empresas, infelizmente, fazem esse tipo de teste, mas ele é fundamental para garantir que esses equipamentos realmente ofereçam proteção. Então, o processo de ensaio ele é bem interessante, né? Por exemplo, uma bota, uma luva, um capacete isolante, ele pode ser colocado ali em um tanque com água, onde se injeta uma tensão elétrica e ali você pode verificar se vai haver algum tipo de fuga de corrente, né? Um exemplo, as botas de segurança isolantes podem ser classificadas, né, para suportar 1000 volts, mas no ensaio são submetidos a 10.000 a 15.000 volts, né, para garantir a segurança real. É bem interessante. Então esses testes eles seguem uma norma técnica específica, né, como a ABNT NBR 10622, dentre outras aplicáveis ali para os outros equipamentos. Então, os detectores de tensão, os multímetros e outros instrumentos de medição, eles também precisam passar por verificações e calibrações periódicas para garantir leituras confiáveis. E onde entra o prontuário nesse ponto? É nele que ficam arquivados os registros dessas inspeções, né, os certificados de conformidade dos equipamentos, os relatórios de ensaio e verificações periódicas. Então, dessa forma aí, um auditor, um perito, até a seguradora, se uma seguradora solicitar, a empresa terá como comprovar que não só fornece os equipamentos corretos, mas também que mantém um controle atualizado e documentado sobre o uso e as condições deles. Sem isso, qualquer auditoria ou fiscalização pode gerar não conformidades sérias. Vamos aqui, estou trazendo um exemplo, né, de como são feitos os ensaios, né? Vocês podem ver que as ferramentas foram mergulhadas aqui no tanque. Aqui da mesma forma a luva, né? Mas seguindo, né, vamos falar sobre um ponto que às vezes é deixado de lado, né, mas que é absolutamente essencial, né, que são as auditorias internas e externas.
A auditoria é um exame sistemático, né, feito para verificar se tudo que a empresa planejou em relação à segurança elétrica está realmente sendo cumprido. Então, ela é uma forma mais eficiente de avaliar a aderência à NR10 e identificar pontos de melhoria, né, que pode ser uma melhoria contínua. Né. Na forma, a, na prática, existem dois tipos de auditorias, né, as internas, realizada pela própria equipe ou profissionais ali contratados, e as externas, que podem ser conduzidas por consultorias ou órgãos fiscalizadores. Ambas são de suma importância, né, porque trazem olhares diferentes sobre os mesmos processos. E quais são os principais objetivos de uma auditoria? Então, em primeiro lugar, é a identificação de não conformidade, ou seja, é descobrir ali as falhas, os desvios de procedimentos e os problemas ali na organização, né, ou a falta, né, desses documentos do prontuário de instalações elétricas, antes que se transforme ali em riscos e penalidades. Segundo é a emissão de relatórios específicos. Tá? Então, esses documentos detalham as condições das instalações elétricas e apontam ali ações corretivas e necessárias, como a gente já abordou. E terceiro é servir de base para adequações. Né? As auditorias ajudam a empresa a organizar seu cronograma de melhorias, ajustando tanto as práticas de segurança quanto os documentos técnicos ali exigidos na NR10. Então, vale lembrar que a auditoria não é apenas uma obrigação burocrática, né? Ela faz parte de um modelo de gestão preventiva e proativa, né? Que não espera o acidente acontecer para agir, né? É exatamente nesse ponto que entra o prontuário de instalações elétricas. É nele que fica arquivados os relatórios de auditoria, né, as não conformidades que foram registradas ali, né, e as medidas corretivas que são adotadas, foram adetadas e os planos ali de adequação. Ou seja, quando uma fiscalização, uma seguradora solicitar informações, a empresa ela terá não só um documento básico, mas também um histórico ali detalhado de auditorias que comprova a seriedade com que a segurança elétrica ali na empresa é tratada. Falando um pouco sobre medidas de controle, né? Então, as medidas de controle e os documentos que comprovam essas ações, né? A própria NR10 no item 10.2 deixa claro que a segurança não pode se limitar apenas em boas práticas, ela precisa ser documentada. Então, toda medida de controle adotada deve estar registrada e arquivada e disponível. Então, essa documentação que numa auditoria ou a fiscalização garante que a empresa realmente cumpre as normas. Na prática, isso significa que o prontuário ele deve conter análise de risco devidamente registrada e sempre que possível integrada ao sistema de gestão da empresa, né, para mostrar que os riscos identificados e que esses riscos tiveram planos, né, para mitigação deles. Então, o que vai ter ali também? Né? Os diagramas unifilares e trifilares atualizados, que ali vão apresentar graficamente as instalações elétricas. Né? Um diagrama antigo, um diagrama desatualizado, ele não tem validade, porque não traduz a realidade da planta. Então, ele precisa estar continuamente sendo atualizado caso haja algum tipo de modificação. Então, o que mais a gente vai ter ali? Né? O documento de capacitação dos trabalhadores, né? Incluindo a cópia do diploma, como a gente já comentou, seja técnico ou superior, o registro no CREA, né? Certificado dos cursos NR10, dentre outros. Né? O que a gente vai ter mais? O laudo e relatórios de inspeções, né? Que vão comprovar as instalações, comprovar que as instalações foram avaliadas em conformidade com a norma. Então, em resumo, essas medidas de controle só têm um valor quando pode ser comprovados por meio de documentação organizada e acessível. Vamos para o próximo. Então, vamos falar agora de medidas de proteção, que são a base de toda a segurança de eletricidade. Tá? Então, a NR10 deixa bem claro nos itens 10.2.8 e no 10.2.9 que nenhuma atividade deve ser realizada sem que haja medidas preventivas, tanto coletivas quanto individuais, para reduzir ali o máximo risco que exista. Então, existe uma hierarquia que deve ser respeitada. Então, a primeira e mais importante é
sempre a desenergização da instalação. Ou seja, garantir que o circuito esteja totalmente desligado e impossibilitado de ser religado durante a intervenção é a prioridade. Por quê? Porque essa é a forma mais segura de que os trabalhadores, né, possam atuar ali sem risco nenhum elétrico, né, na instalação. A norma ainda ela reforça que quando houver desenergização, deve-se realizar um aterramento temporário e o seccionamento de forma adequada, né, para garantir que não haja a possibilidade de retorno de energia, aí seja por manobra acidental ou falha do equipamento ou até mesmo indução. Então, quando a desenergização não for possível, e isso pode acontecer em casos de manutenção de sistema crítico, por exemplo, né? Então entra aí em cena as medidas de proteção coletivas, né? Então aqui falamos de barreiras, bloqueios, sinalizações, delimitação de áreas, uso de dispositivos de seccionamentos visíveis e principalmente procedimentos de segurança como a permissão de trabalho, né? Então esses EPCs eles vão proteger ali os eletricistas, né, que estão atuando e também todos os trabalhadores que circulam ali no ambiente. E por fim, temos as medidas de proteção individuais, os EPIs, né, que vão funcionar como uma última barreira. Né, são as luvas isolantes, os capacetes, os óculos, os vestimentos, né, anti-chama, o calçado isolante, né, e dentre outros. Então eles ali não substituem as medidas coletivas, tá? Nem a desenergização, mas entram como um complemento essencial. O importante aqui é destacar que tudo isso precisa estar documentado no prontuário de instalações elétricas. Não adianta a empresa apenas fornecer o EPI ou instalar o EPC se não houver registro que comprove inspeções, testes, certificações e treinamento sobre o uso correto desses recursos. Então, o prontuário ele deve conter relatórios de ensaios, certificados de conformidade, lista de verificação e até mesmo registro de substituição desses equipamentos. E isso é para garantir, né, que tudo esteja em conformidade, sim, com a NR10, mas garantir também a segurança e vida dos colaboradores. E com esse slide, nós concluímos o vídeo da série sobre prontuário de instalações elétricas e a NR10. Então, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, né, para acompanhar os próximos vídeos que a gente lançar aqui no YouTube. Na descrição você vai encontrar o link para o nosso blog oficial da JAF Engenharia, que tem artigos técnicos sobre a NR10 e também sobre outros temas de engenharia elétrica, tá bom? Lá vai estar disponível o download do e-book, né, implementação da NR10, prontuário de instalações elétricas, que aprofunda ainda mais o conhecimento sobre esse tema, tá? Então, agradeço muitíssimo, muito obrigado por acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.